Estamos no tempo comum e, ao meu ver, este é o tempo litúrgico onde os músicos mais fazem escolhas inadequadas no que se refere aos cantos para a Santa Missa. Talvez isso se dê pelo fato de que nos outros tempos litúrgicos, por exemplo, Quaresma, Páscoa, Advento, Natal, a gente já tem internalizado alguns cantos próprios para esse tempo. Cantos ali que a gente já imagina sendo cantados na Semana Santa, por exemplo. E parece que quando chega o tempo comum, os músicos pensam que pode-se cantar qualquer coisa. E não é assim que deveria acontecer. Dentre os cantos para a Santa Missa, sobretudo os cantos do próprio da missa, canto de entrada, ofertório e comunhão, dentre esses três, a meu ver, ganha em disparado o canto que é escolhido para o momento da procissão de entrada como o canto que é mais escolhido inadequadamente nas paróquias. E por isso, neste vídeo, eu vou tratar de maneira específica sobre o canto de entrada. Quando paramos para escolher um canto de entrada, a primeira coisa que a gente precisa saber é para que serve este canto. Isso que eu vou falar aqui, você vai encontrar na instrução geral sobre o Missal Romano, mas eu vou falar aqui de maneira mais resumida. O canto de entrada ele vai servir para acompanhar a procissão de entrada e também para introduzir os fiéis naquela celebração de maneira específica ou no tempo litúrgico. E a gente vai observar lá que a gente vai ter praticamente duas opções de canto. Ou a gente vai escolher um canto de entrada que tenha o seu texto tirado das antífonas do gradual ou do missal, ou seja, que tenha o seu texto tirado dos livros litúrgicos. E caso o canto não tenha esses quesitos, ele precisa ser aprovado pela Conferência Episcopal, que no caso do nosso país, a CNBB. Esses cantos a gente pode ter como uma referência aqueles cantos dos inários litúrgicos da CNBB. Então a gente vai ter essas duas opções no momento de escolher um canto de entrada. Nós podemos ter um termômetro que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a observar se um canto é litúrgico ou não. Quando nós temos um canto com um texto que ele brota da própria palavra de Deus, dos livros litúrgicos, tem uma grande chance de aquele canto ser litúrgico. Agora, quando a gente observa um canto que ele fala muito do meu sentimento, muito de uma coisa que eu vivi, muito daquilo, da minha relação com o Senhor, relação pessoal, isso se tratando do compositor transparecendo isso na letra, a gente já deve ficar com o pé atrás e ficar com a pulga atrás da orelha de que talvez aquele canto não seja litúrgico e, consequentemente, não seja também adequado para a Santa Missa. Às vezes a gente encontra cantos que eles não têm o texto de maneira literal, mas às vezes é uma paráfrase de alguma parte bíblica, de alguma antífona. A gente encontra muito isso nos cantos do Inário da CNBB e a gente encontra também no próprio Inário da CNBB cantos onde eles trazem de fato a própria antífona daquele dia. Então a gente precisa ficar atento a esses detalhes para que nós não erremos na hora da escolha. Aqui neste vídeo eu vou lhe mostrar 3 cantos que eu vejo as pessoas cantando muito na Santa Missa, mas que não deveriam ser cantados. E em contrapartida, vou lhe dar também 3 opções de cantos de entrada verdadeiramente litúrgicos para que você possa incluí-los no seu repertório. E antes de partir para as músicas, eu lhe peço, se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, inscreva-se, não custa nada. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com o seu grupo, com aquele seu amigo que canta na Santa Missa, que toca violão ou outro instrumento na Santa Missa, para que este vídeo possa alcançar mais pessoas. Esse ato, que é muito simples para você, dar sua curtida, colocar o seu comentário, me ajuda demais a manter esse trabalho. Então vamos lá, canto número 1 que as pessoas cantam muito na missa, mas que não deveria ser cantado. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Então, de cara, nós já podemos observar que este não é um canto litúrgico, que não é um
canto onde o seu texto brota da palavra de Deus. Nós não nos reunimos na Santa Missa só para louvar ao Senhor. Não. Nós estamos ali para o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez esse canto se encaixe bem em um grupo de jovens, em uma noite de louvor, em algum outro momento. Mas na Santa Missa, vamos deixar esse canto aí de lado. O próximo canto, eu gosto muito dele. Eu acho o texto muito bonito, mas ele não deve ser cantado na Santa Missa. Esse eu acho que é o campeão de escolhas para canto de entrada. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Vou pular pro refrão, que é muito bonito. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Um canto muito bonito, mas que não tem o texto litúrgico. Então esse daí vamos deixar de lado também. E um outro canto que as pessoas escolhem bastante, que não deveria ser cantado na Santa Missa, inclusive, salvo engano, se eu estiver errado, me diz nos comentários, ele tem origem protestante. Eu vi que ele está incluído no Inário Adventista. Percebi que em algumas gravações que eu escutei no YouTube, tem algumas diferenças de palavras em relação à versão que é cantada na Igreja Católica, mas é o mesmo canto, que é esse canto aqui, ó. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Então esses cantos não deveriam ser cantados na Santa Missa. Agora eu vou falar de uma experiência própria, como que eu faço em relação à escolha dos cantos para a Santa Missa. Aos domingos eu tento sempre escolher cantos que tenham como base a antífona do missal, do gradual. Esses cantos que eu vou lhe mostrar para que você inclua no seu repertório, são cantos que você pode cantar durante o tempo comum. Então é importante que você observe, por exemplo, caso você vá servir em uma missa ferial, em uma missa de meio de semana, se aquele dia não terá alguma memória obrigatória, alguma festa, alguma solenidade, pois o canto de entrada e também os demais cantos do próprio deve sempre estar relacionado à liturgia que está sendo celebrada naquele dia. Lembra que o canto de entrada, para além da função de acompanhar a procissão de entrada, ele também serve para introduzir as pessoas naquela celebração litúrgica. E antes de partir para as próximas músicas, caso você queira estudar violão comigo, na descrição do vídeo você encontra o link para a Escola Católica de Violão, que é o meu curso online de violão, onde lá eu trago diversos conteúdos referentes ao violão, à música católica e também à música litúrgica. E você encontra também na descrição o link para o Louvores ao Santíssimo, que é um compilado de cantos muito belos, cantos eucarísticos, cantos próprios para adorações eucarísticas, tendo como foco o violão. Lá no link você encontra mais detalhes de como que funciona esse projeto. E agora vamos para os cantos litúrgicos. O primeiro canto é o Irei aos Altares de Deus, composição do padre Alisson Rodrigues. Irei aos altares de Deus, irei aos altares de Deus, do Deus da minha alegria. Irei aos altares de Deus, irei aos altares de Deus, do Deus da minha alegria. Fazei justiça, meu Deus, defendei a minha causa contra a gente impiedosa, livrai-me
homem mentiroso e perverso. Irei aos altares de Deus, irei aos altares de Deus, do Deus da minha alegria. E o segundo canto é o Toda a Terra Vos Adore, composição do Ângelo Lacerra. Toda a terra vos adore com respeito, ó Senhor, e proclame o louvor de vosso nome. Toda a terra vos adore com respeito, ó Senhor, e proclame o louvor de vosso nome. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Dai a Deus a mais sublime louvação. E aí repete o refrão. E a próxima e última sugestão é o canto Como Igreja Subiremos, composição de Maria da Conceição Vilac. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. E aí, você já conhecia algum desses cantos? Me diz nos comentários. Ou talvez você era acostumado a cantar alguns daqueles que eu falei que não deveriam ser cantados? Me diz aqui também e exclua aqueles da sua lista para canto de entrada. Talvez possam ser utilizados em outros momentos, mas na Santa Missa não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.